E aí, gente, continuando com bioquímica, fazendo um retrospecto, vimos compostos inorgânicos, água e sais, aulas importantíssimas, beleza? Aula de hoje, carboidratos. Na parte de compostos orgânicos, a gente vai trabalhar carboidratos e lipídios. É uma aula super tranquila, com compostos que apresentam aplicabilidades bem interessantes, tá? E muito prováveis de caírem em questões mais uma vez, né? Esses assuntos iniciais aí, tá? São assuntos que podem trazer questões do dia a dia, beleza? Daí a grande possibilidade de cair na prova do Enem. Então, gente, lembrando que compostos inorgânicos são aqueles compostos mais simples, que não fornecem energia ao organismo, como água e sais. Já os compostos orgânicos são compostos que apresentam um maior grau de complexidade e, em sua maioria, podem fornecer energia para o organismo, com exceção das vitaminas. Lembrando que os que vamos trabalhar hoje, carboidrato e lipídios, estão relacionados a fornecimento e ao armazenamento de energia, beleza? Então, vamos começar compostos orgânicos com carboidratos. Compostos orgânicos carboidratos. Vê bem, os carboidratos a gente vai partir de um princípio que são compostos formados na sua composição elementar por elementos que constituem carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, os carboidratos são formados por carbono, hidrogênio e oxigênio em sua composição elementar. Ó. Carbono, hidrogênio e oxigênio em sua composição elementar. Gente, é muito comum você estudar esses compostos na química orgânica, lógico, compostos orgânicos. E aí você percebe que tem as cadeias de carboidratos, tem as funções químicas, tá? E aí se nós pensarmos do ponto de vista químico, quais são as funções químicas dos carboidratos? Muito cuidado para não se precipitar quando fala em função do carboidrato, ela não associa logo a energia. Mas eu não estou falando aqui em papéis biológicos. Eu estou falando em funções químicas. Então, olha só. Para funções químicas de carboidratos na cadeia, nós vamos encontrar, entre aquelas funções, aldeídos e cetonas. Então, se a gente encontra numa cadeia de carboidrato a função aldeído, esse carboidrato será chamado de aldose. Se encontrarmos uma cetona, ele será chamado de cetose. Que a gente vai encontrar isso aqui, ó. É um aldeído, beleza? E aí, se o carboidrato tem a função química C-OH, que corresponde a um aldeído, ele é uma aldose. Se ele apresentar a função cetona, C-O, ele é uma cetona, esse açúcar será uma cetose. Então, gente, nós começamos aí com a caracterização química. Composição elementar, carbono, hidrogênio e oxigênio. Funções químicas, aldeído, cetona. Aldeído forma as aldoses, cetona as cetoses. E nós vamos perceber isso ao nível dos monossacarídeos. Beleza? Aí, pessoal, avançando aí com o nosso estudo nos carboidratos, a gente vai perceber o seguinte. Os carboidratos, claro, além das suas funções químicas, apresentam funções biológicas, papéis biológicos no organismo. Então, o que os carboidratos são?
fonte imediata de energia quando nos referimos, por exemplo, a uma glicose. Então, o papel energético é fundamental entre as funções biológicas dos carboidratos. Vamos colocando isso aqui. Vejam que nós estamos fazendo uma análise da composição elementar, funções químicas e agora funções biológicas. E nas funções biológicas, comecei aí, a primeira que eu coloquei, energética. Aquela fonte imediata de energia, a glicose, por exemplo, glicose, frutose, galactose, são monossacarídeos com papel energético, tá? Além do papel energético, nós vamos encontrar alguns carboidratos que fazem armazenamento, é quando a gente junta essas moléculas e formamos polissacarídeos. Por exemplo, o glicogênio é um polissacarídeo de armazenamento. Ele vai guardar energia em suas moléculas para que a gente vá utilizando em condições de uma atividade física. Quando o nosso carboidrato, a taxa de açúcar no sangue, ela vai reduzindo, nós vamos buscar açúcar nessas fontes de reserva. Então temos energética, temos armazenamento, temos também alguns carboidratos com papel estrutural. Vamos acompanhando, ó. Energética, glicose, frutose, galactose. Armazenamento, amido, glicogênio, beleza? Estrutural. Estrutural a gente vai encontrar, por exemplo, na parede celular de algumas algas, na parede celular de vegetais, na parede celular de fungos, quitridiomicetos, é um grupinho de fungo que além de ter quitina, também vai ter celulose na sua composição. Então nós vamos ter aqui, ó, estrutural, polissacarídeos estruturais. No finalzinho eu vou fazer a correspondência, vamos retomando aí. Energética, monossacarídeos como glicose, frutose, galactose. Armazenamento, polissacarídeos como amido, como glicogênio, amido como reserva energética de algumas algas, glicogênio como reserva energética de fungos, de animais, de protozoários, tá? Estrutural, celulose, quitina, exemplos clássicos aí, tá? Tem um anticoagulante bem conhecido, olha só, a heparina. Heparina é um carboidrato com função anticoagulante. Alguns carboidratos, gente, ainda podem apresentar papel informacional. Quando a gente fala que o carboidrato apresenta papel informacional, nós estamos relacionando a informação genética. E as moléculas que armazenam informação genética são os ácidos nucleicos. Porém, se você pegar uma cadeia de ácido nucleico, como por exemplo o DNA, se nós ampliarmos a cadeia de DNA, nós vamos encontrar na composição do DNA nucleotídeos. E o que é que constitui o nucleotídeo? Fosfato, ó, pentose, que é um açúcar, no DNA desoxirribose, e uma base nitrogenada. Então, para simplificar, nós temos o fosfato, temos uma pentose e temos uma base nitrogenada. Então, na composição dos nucleotídeos que formam a cadeia de DNA, lembrando que a cadeia de DNA é uma cadeia polinucleotídica, nós temos fosfato, que é um íon mineral, a parte inorgânica, açúcar pentose, beleza? Por exemplo, o DNA, repito, desoxirribose, no RNA, ribose, e a base nitrogenada, beleza? Tranquilidade? Olha só, então vamos retomando aqui.
Papel energético, nós temos quem? Glicose, frutose, galactose. Glicose, frutose, galactose. Armazenamento de energia, glicogênio e amido. Papel estrutural. Papel estrutural, nós temos, ó, celulose, quitina, papel anticoagulante, nós temos a heparina. E informacional, nós temos o açúcar pentose, que no RNA é a ribose, e no DNA é a desoxirribose. Beleza? Então aqui nós temos, ó, fazendo uma síntese para podermos avançar. Carboidratos são compostos formados por carbono, hidrogênio e oxigênio, que apresenta como funções químicas, estrutura química, função química, aldeído, cetona, correspondendo a aldoses e cetoses. Funções biológicas, energética, armazenamento, estrutural, anticoagulante e informacional. No material de vocês, aí no PDF, isso aí está bem destrinchado, bem detalhado, então a gente está fazendo uma relação aqui da nossa aula expositiva com o que está presente aí na plataforma no PDF, beleza? Não deixa de fazer esses comparativos, o material está muito bacana lá, bem ilustrado, com muitos detalhes, e aí a gente ainda, continuamos ainda com os carboidratos. Qual o próximo ponto que a gente vai analisar aqui em carboidratos? Agora a gente vai dar uma olhada, além dos papéis biológicos, a gente agora vai dar uma olhada como é que se dá a organização da cadeia. Quando eu tenho, por exemplo, uma cadeia de açúcar, um monômero, uma unidade de açúcar, eu tenho um monossacarídeo. Quando eu tenho duas cadeias unidas por uma ligação glicosídica, eu tenho um oligosacarídeo do tipo disacarídeo. Disacarídeo, oligosacarídeo. Oligo porque são poucos açúcares unidos, especificamente di porque são dois. Beleza? E quando são centenas de moléculas, nós temos o que chamamos de polissacarídeos. Beleza? Então, vamos dar continuidade. Essa primeira parte, tenho certeza que está bem clara, tá? E a gente vai só fazendo uma relaçãozinha para a gente fechar isso aqui que é interessante. Eu sei que glicose, frutose e galactose são papéis energéticos. Glicogênio e amido são reservas energéticas de animais, por exemplo, de fungos, amido de vegetais, de algumas algas. A celulose ela vai aparecer na parede celular de algumas algas, de vegetais e de alguns fungos, como os quitridiomicetos. Mas além disso, os quitridiomicetos também têm quitina. Quitina é um polissacarídeo estrutural que aparece na parede celular de fungos e também se liga na quitina no exoesqueleto de artrópodes, como insetos, por exemplo, tá? E aí aqueles com papel informacional que eu já havia mencionado. Então, você tem toda aquela facilidade daquela paradinha, fazer as anotações, resumir um básico, que vai te ajudar muito, e a gente dá continuidade agora com os tipos de carboidratos, fazendo aí a classificação de acordo com o número de cadeias que formam esses carboidratos, beleza? Vamos lá? Então, olha só, de olho.
Vê bem, as moléculas mais simples de carboidratos são os monossacarídeos. Como diz a nomenclatura, mono, uma cadeia de açúcares, tá? Os monossacarídeos, eles são cadeias de carboidratos formadas por 3 a 7 átomos de carbono. Então, nos monossacarídeos, eu vou encontrar uma cadeia de carboidrato que pode ser constituída entre 3 e 7 átomos de carbono. De acordo com o número de átomos de carbono que entra na composição desse monossacarídeo, nós teremos, olha só, quando o monossacarídeo ele tem 3 átomos de carbono, nós teremos uma triose. Olha só. Triose, tetrose, pentose, hexose e heptose. Tetrose, pentose, hexose e heptose. Vê bem, presta muita atenção para esse ponto. As pentoses e as hexoses são as mais prováveis de aparecerem em questões. Pentose, peraí, a gente acabou de falar em pentose. Pentose, ribose para o RNA e desoxirribose. Ribose e desoxirribose, lembra? Há pouco. Qual é o papel biológico da ribose e da desoxirribose? São carboidratos que apresentam um papel biológico informacional. Então, dá uma atenção para as pentoses, porque apresentam um papel informacional, as principais. Claro, tem outras, mas a gente vai fechar nessas aqui. E as hexoses? Quando eu falei sobre glicose, frutose e galactose como papel energético, são monossacarídeos do tipo hexoses. Então temos aí exemplos de monossacarídeos bem simples. Seguindo nossa análise, vê só. Nós temos agora, quando passa de um monossacarídeo, um só monossacarídeo, quando passa 2 monossacarídeos unidos, a gente começa aí a ter os oligosacarídeos. E como é que eu caracterizo um oligosacarídeo? Um oligosacarídeo ele vem da união de 2 monossacarídeos até, ó, a gente vai ter, presta bem atenção, de 2 a 10 monossacarídeos, nós estaremos falando em oligosacarídeos. De 2 a 10 monossacarídeos unidos, nós temos aí os oligosacarídeos. Então vamos a eles. Ó. Dois a 10 monossacarídeos unidos por ligações glicosídicas. Por ligações glicosídicas. Vamos analisar isso aqui. Quais são as principais hexoses que apresentam papel energético? Falamos agorinha. Glicose, frutose e galactose. Então vamos lá. Ó. Se eu pegar a glicose, vamos lá. A molécula de glicose, se eu fizer a seguinte ligação. Glicose com glicose. Glicose com frutose. Deixa eu fazer de uma maneira didática aqui, ó.
Glicose mais glicose, eu estou unindo dois monossacarídeos. Glicose com glicose dá maltose. Glicose com frutose forma a sacarose. E glicose mais galactose, tá aqui a resposta, ó. Lactose. Todas as vezes que eu ligo glicose mais frutose, glicose mais galactose, eu tenho uma ligação chamada ligação glicosídica. Tá aqui, ó. Fazer assim. Sejamos práticos, ó. A ligação, ou as ligações glicosídicas, porque nós temos aí a formação de 3 oligosacarídeos do tipo disacarídeo. Então eu tenho, quem é o disacarídeo formado por glicose mais glicose? Maltose, glicose mais frutose forma o disacarídeo sacarose e glicose mais galactose forma o disacarídeo lactose. Beleza? Tranquilidade? Em todas essas reações eu tenho a saída de uma molécula de água. Se eu tenho a saída de uma molécula de água, eu tenho aí uma síntese por desidratação. Então, maltose, sacarose e lactose são formados por reações onde há saída de água, síntese por desidratação. E aí, o último grupo dos carboidratos, vem o grupo dos polissacarídeos. E os polissacarídeos, nós temos aí, primeiro, alguns com função de armazenamento de energia, que nós já citamos, por exemplo, exemplos, olha lá. Glicogênio como reserva energética de animais, fungos, protozoários. Amido como reserva energética de algumas algas e de vegetais. Aí temos a quitina, a celulose, como os mais conhecidos, e mais dois que são ácido condroitino sulfúrico, nome gigantesco aí, e o ácido hialurônico. Vamos acompanhando aqui, ó. Glicogênio e amido, reserva energética. Reserva energética, armazenamento. Quitina, celulose, ácido hialurônico e ácido condroitino sulfúrico, papel estrutural. Exoesqueleto de artrópode, parede celular de fungos, parede celular de vegetais e algumas algas. E aparecem traços nos ctridiomicetos, que são fungos. Ácido condroitino, aparece no tecido cartilaginoso, na constituição, na estrutura desse tecido. E o ácido hialurônico vai aparecer unindo células na formação dos tecidos. Aparece também envolvendo o gameta feminino, que é o ovócito secundário, liberado na ovulação. Ele apresenta um conjunto de células ao redor que formam a corona radiata. A união entre as células que constituem a corona radiata se dá por meio do ácido hialurônico. E aí, lá no finalzinho da nossa aula, que a gente vai seguir agora com lipídios, eu vou trazer um resumão e com algumas imagens que mostram isso para vocês. Beleza? Então, temos aqui, gente, ó, basicamente a ideia dos carboidratos. Vamos fazer agora aqui um paralelo entre carboidrato e lipídios, tá?
Carboidratos, em termos elementares, são formados por carbono, hidrogênio e oxigênio. Carboidratos. Os lipídios também são formados por carbono, hidrogênio e oxigênio. O que muda de um para outro, basicamente, é a proporção estabelecida entre os átomos. Beleza? Mas, em termos elementares, basicamente, nós estamos falando dos mesmos componentes elementares. Tá bom? Ó, carboidratos. Avançando, a gente passa agora para lipídios. Dá uma olhada nisso aqui. Fica de olho que isso é muito importante. Gente, vamos continuar, né? Lipídios, olha só. Eu acredito que quando você fala em lipídio, vem logo à mente óleos e gorduras, talvez principalmente gorduras. E a gente pensa no lipídio, às vezes, tá, como aquele elemento, ou melhor, não elemento, como aquele composto orgânico que é danoso para o organismo. Mas os lipídios apresentam importância gigantesca para o nosso corpo. E a gente vai ver, quando falarmos aqui na classificação dos principais grupos de lipídios, a importância deles, beleza? Então, para a gente seguir a mesma linha de raciocínio que nós utilizamos aqui no estudo dos carboidratos, nós vamos iniciar com a composição elementar. Vê bem, e na constituição elementar dos lipídios, a gente também vai encontrar carbono, hidrogênio e oxigênio na grande maioria. Carbono, hidrogênio e oxigênio como os principais elementos constituintes dos lipídios, certo? Via de regra, o que é que compõe um lipídio? Um lipídio é formado pela reação de álcool, de uma cadeia de álcool orgânica, né, o álcool, com ácidos graxos. Então a gente vai ter algo mais ou menos assim. A gente vai ouvir que lipídios são ésteres, formados pela união entre álcool e ácidos graxos. Vê só, dá uma olhada. Eu vou começar com um tipo aqui de lipídio, que vai ser o primeiro grupo que nós vamos trabalhar na classificação deles. Olha só. Presta bem atenção, repare bem. Nós temos aqui uma cadeia de álcool, e são triálcool. Esse triálcool que vocês estão observando aqui é um triálcool chamado glicerol. Olha aí. O glicerol é um triálcool. Esse triálcool ele pode reagir com cadeias de ácidos graxos. Um ácido graxo é uma cadeia carbônica que pode ter 15, 16, 17, 18 átomos de carbonos. Por isso que eu estou colocando aqui de maneira simplificada. Então tem um triálcool ligado a um ácido graxo. Nessa condição aqui eu teria um um ácido graxo, monoglicerídeo. Porque o álcool da composição aqui é o glicerol, então eu teria um monoglicerídeo. Se eu tiver duas cadeias de ácidos graxos, eu tenho, ó, mais um ácido graxo aqui, eu tenho um diglicerídeo. E se eu tiver três cadeias de ácidos graxos, eu tenho um triglicerídeo. Agora, aqui eu tenho um triglicerídeo.
Nessa ligação entre o álcool e o ácido graxo, tá? Com uma cadeia eu tenho um monoglicerídeo, diglicerídeo, triglicerídeo. Sempre também teremos aí a saída de uma molécula de água em cada um dos componentes. Então nós teremos aqui, ó, 3 H2O saindo, caracterizando aí uma síntese por desidratação mais uma vez. Beleza? Vê bem, temos composição elementar, como os carboidratos, carbono, hidrogênio e oxigênio, são formados basicamente pela união de álcool com ácidos graxos, certo? Os ácidos graxos são grandes cadeias carbônicas que, quando você faz uma análise de uma cadeia carbônica, você poderá encontrar cadeias saturadas e cadeias insaturadas. Então, na classificação dos ácidos graxos, nós podemos encontrar cadeias de ácidos graxos. O ácido graxo pode ser saturado quando existem apenas ligações simples entre os átomos de carbono. E o ácido graxo também pode ser insaturado, beleza? Por exemplo, se num lipídio você tem um álcool ligado a cadeias saturadas, no lipídio você tem o álcool e digamos que todas essas cadeias sejam cadeias saturadas. Nós teremos aí o exemplo de uma gordura. Se você tem o álcool ligado a cadeias insaturadas, você tem óleo. Cadeias insaturadas, instabilidade na forma, aí você tem os óleos. Então temos óleos e temos as gorduras, beleza? Claro isso? Aí vai bem, características de lipídios, vamos para as características deles. Nas características dos lipídios, nós vamos observar. São compostos apolares. Vocês lembram que a água é polar. Então, água e lipídio não apresentam uma relação aí de afinidade. Então, o lipídio ele será solúvel em solventes orgânicos, como o álcool, por exemplo. Solúvel em solventes orgânicos, então são apolares. Ele é solúvel, o lipídio é solúvel em solventes orgânicos, beleza? São isolantes elétricos, podem ser isolantes elétricos. Como a bainha de mielina, que aparece ao longo do axônio do neurônio, permitindo que ocorra aquela condição saltatória na transmissão do impulso nervoso, fazendo com que esse impulso ele seja transmitido de maneira mais rápida. Animais que vivem em regiões polares apresentam uma hipoderme bem desenvolvida, caracterizando aí a sua função de isolante térmico. Isolante térmico, tá? Então nós temos aí, olha, alguns lipídios podem atuar como reguladores, a gente vai ver alguns lipídios com função hormonal, como são os hormônios sexuais, e isso aí a gente vai analisar na classificação, que é o nosso próximo ponto, classificação desses compostos orgânicos de extrema importância. Então, para a gente poder avançar para a classificação de uma maneira muito tranquila, vamos fazer um paralelo. O que era que constituía, em termos elementares, os carboidratos? Carbono, hidrogênio e oxigênio. Em termos elementares, o que é que constitui o lipídio? Carbono, hidrogênio e oxigênio, porém em proporções diferentes. Nós temos quais eram as funções dos carboidratos? Químicas, cuidado, funções químicas, aldeídos e cetonas, que formavam as aldoses e as cetoses. Na classificação dos carboidratos, antes de classificarmos, nós falamos nos papéis biológicos. Energético,
armazenamento, estrutural, anticoagulante e informacional. E na classificação, monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Aqui, na composição elementar, basicamente a mesma do carboidrato, porém com diferentes proporções estabelecidas entre os átomos constituintes. Na formação, nós temos, de uma maneira geral, álcool ligado a cadeias de ácidos graxos. Aqui eu teria um monoglicerídeo, diglicerídeo e agora eu tenho um triglicerídeo. Os ácidos graxos apresentam grandes cadeias carbônicas, aí você vai encontrar até 18 átomos de carbono aí aproximadamente, que essas cadeias podem ser saturadas quando eu só tenho ligações simples entre átomos de carbono e podem ser insaturadas quando eu tenho duplas ligações entre átomos de carbono. Beleza? E aí, vamos avançando. Com relação às características, são apolares, solventes, são solúveis, solúvel ou solúveis de uma maneira geral, em solventes orgânicos. Isolantes elétricos, isolantes térmicos, e aí são excelentes armazenadores de energia. Então, para armazenar energia, é mais eficiente, presta muita atenção para isso. A maneira mais eficiente de armazenar energia é em lipídio. A maneira mais utilizável como uma fonte imediata de energia são os carboidratos. Beleza? Claro isso? Vamos avançando agora aí para classificação. Olha só. Entre os principais grupos de lipídios, nós temos aí, presta muita atenção para isso. Entre os principais grupos de lipídios, nós temos os glicerídeos, classificação, beleza? Nós temos os glicerídeos. Quem são os glicerídeos? Glicerídeos são representados por óleos e gorduras. Glicerídeos são representados aí por óleos e gorduras, beleza? Se na formação deles, quem é o álcool que forma? No glicerídeo eu tenho glicerol. Se eu tiver cadeias de ácidos graxos saturados, ácidos graxos saturados, eu tenho as gorduras insaturados, tenho instabilidade da forma, eu tenho os óleos. Para quem gosta de química, tem o processo de transformação do óleo vegetal, que apresenta cadeias insaturadas, em gordura, que é a manteiga, transformar óleo em manteiga. Aí você tem aquele processo, a margarina, na verdade, industrializada. Óleo em margarina, você tem aí aquele processo de hidrogenação, você quebra a dupla ligação adicionando átomos de hidrogênio. É a transformação do óleo vegetal em margarina, beleza? E aí nós temos, olha só, glicerídeos, aí vem os cerídeos. Olha a nomenclatura, cerídeo. Cerídeo é cera. Aí nós temos aqui como exemplos as ceras de origem animal e vegetal. Ceras, tanto de origem animal como ceras de origem vegetal. Você vai encontrar a cera da abelha, é um cerídeo. A cera que envolve as folhas das plantas, reduzindo assim a perda de água para o meio. Então nós temos aí ceras. Ceras entram nessa categoria dos cerídeos. E aí avançando nós temos os glicerídeos, óleos e gorduras, cerídeos, ceras. Nós temos ainda os fosfolipídios.
Os fosfolipídios nós vamos encontrar presentes nas membranas biológicas. Você lembra que a membrana, a gente ainda vai trabalhar isso na aula lá de citologia lá na frente, mas a membrana biológica ela tem uma camada bilipídica com composição química fosfolipoproteica. Vê bem, vamos lembrar essa estrutura de membrana. Olha só. Biomembranas ou membranas biológicas. Vamos trazer isso aqui para cima. Ó. Se pegarmos uma célula, imagine uma célula eucariótica, por exemplo. Se ampliarmos a membrana plasmática dessa célula eucariótica, tá aqui uma célula eucariótica, nós vamos encontrar uma camada bilipídica. O lipídio que compõe essa camada, essa bicamada, ele é um lipídio complexo, porque ele é um fosfolipídio. Olha só. Nós temos aí um corte de membrana, nós vamos encontrar nessas extremidades as bolinhas azuis, o fosfolipídio, beleza? A parte do fosfato, que é a parte voltada para fora. Se tem fosfato, tem uma área polar. Então nessa camada aqui a gente vai encontrar ó, uma região polar, porque tem fosfato. O fosfato é um íon. Se é um íon, se dissolve em água, então tem uma afinidade. A camada polar, que são as extremidades da membrana, representam camadas hidrofílicas. E aqui no meio, que é a parte orgânica com os ácidos graxos, eu tenho uma camada apolar. Então ali polar, aqui eu tenho apolar ou hidrofóbica. Aproveitando a imagem, eu posso ter açúcar ligado a proteínas, formando glicoproteínas, glicocálides e glicolipídios. E em membranas de animais e protozoários, eu ainda tenho o colesterol. Vê bem. Membranas de animais e protozoários eu tenho colesterol. Organismos que apresentam parede celular, anota isso aí, isso é importantíssimo. Organismos como vegetais, algas, fungos que têm parede celular não têm colesterol, beleza? Então, colesterol aparece em animais e em protozoários, beleza? Qual é o tipo de... Como é que se caracteriza o fosfolipídio? Por ter fosfato, ele é um lipídio com fosfato, ele é um lipídio complexo. Beleza? Fica ligado nisso também. E aí vamos para uma quarta categoria de lipídios. Nós temos aí, ó, nessa quarta categoria de lipídios, nós temos os terpenos. E os terpenos... Presta bem atenção para isso. Os terpenos, nós vamos encontrar dentro dessa categoria aqui, olha só, os conhecidos carotenoides. Os carotenoides são pigmentos auxiliares no processo de fotossíntese. Os carotenoides são pigmentos auxiliares no processo de fotossíntese. Beta-caroteno, por exemplo, você observa a vitamina A, tá? Olha, são pigmentos que vão captar luz, comprimento de onda de luz, num comprimento que a clorofila não consegue captar, auxiliando assim no processo de fotossíntese.
Então temos os carotenoides, temos os esteroides, onde nessa categoria nós temos os hormônios sexuais, e você lembra quais são os principais hormônios sexuais? Olha só. Progesterona e estrógeno. Como hormônios femininos. E testosterona como hormônio masculino. Beleza? Então nós temos aí, olha, o precursor desses hormônios é o colesterol, que entra aí na categoria dos terpenos. Beleza? E aí nós temos mais um grupo, que são as prostaglandinas. As prostaglandinas, presta bem atenção para isso, acreditava-se que eram substâncias produzidas na glândula prostática. Mas percebeu-se que essas prostaglandinas, elas não aparecem apenas no homem, uma vez que quem apresenta a glândula prostática é o homem, e mulheres também produziam prostaglandinas, que são substâncias produzidas por várias células do nosso corpo que apresentam ampla atividade, resposta inflamatória, controle da pressão arterial. Então, hoje sabe-se que várias células do nosso corpo produzem as prostaglandinas e que apresentam várias funções. Beleza? Então, gente, vê bem. Tem um ponto interessante para a gente fechar aí nossa aula, presta bem atenção para isso. Tem umas proteínas que são responsáveis pelo transporte de lipídios no nosso corpo. São aquelas proteínas que nós chamamos de LDL e HDL, colesterol ruim e colesterol bom, que na verdade são proteínas que vão transportar lipídios. Eu fiz uma aulazinha pequena, vai estar em anexo com essa aula, que eu vou falar sobre essas lipoproteínas. Eu peço que vocês assistam, é uma aula bem curtinha, tá? Que eu vou colocar aí as variações de LDL e HDL e o que podem causar. Então não deixa de assistir essa aula, vai estar aí também no final de semana para vocês, tá? Sendo postada aí no nosso curso regular e você vai observar essa aula. A aula ficou muito massa, beleza? E aí, gente, vamos agora para os nossos slides para a gente fazer a conclusão e dar uma resumida geral em tudo isso que a gente trabalhou. Lembrando que esses compostos, carboidratos e lipídios, são compostos que têm uma alta possibilidade de cair em questões, por exemplo, como a prova do Enem, que tem essa característica de pedir ao aluno para que ele faça a aplicação de conceitos da ciência no dia a dia, beleza? Então, olho lá na tela, vamos para os nossos slides. Olha só, começando aí, nosso primeiro slide, ó, carboidratos. Então, temos aí uma imagem de uma série de carboidratos, tá? Mesa muito bonita aí. Lembra lá, ó, funções químicas de carboidratos, aldeídos e cetonas. Temos aí na imagem, ó, e aí já faremos aí uma relação com a composição elementar dos carboidratos. O que é que eu tenho? Carbono, hidrogênio e oxigênio. Nós temos o gliceraldeído. Vamos fazer uma análise, gente, desse gliceraldeído. Olha lá. Quantos carbonos ele tem? 1, 2, 3 átomos de carbono. Então ele é um monossacarídeo do tipo triose e tem lá em cima na cadeia C-OH, que é uma função aldeído, logo eu tenho uma aldose. Do lado direito da imagem, eu tenho a dihidroxicetona. Dihidroxi, duas hidroxilas, e temos ali a cetona. Logo, esse açúcar é uma cetose.
Na sequência, nós temos aí, ó, as funções biológicas. Energética, reserva também de energia, informacional, anticoagulante, como a heparina, e estrutural, beleza? Lembrando, energética, nós temos os glicose, os açúcares monossacarídeos como a glicose, frutose, galactose. Reserva, nós temos aí, né, o amido, o glicogênio. Informacional, nós temos ribose e desoxirribose. Anticoagulante, heparina. E estrutural, celulose, quitina, ácido hialurônico e ácido condroitino sulfúrico. Olha lá, tipos de carboidratos, temos os monossacarídeos, de 3 a 7 átomos de carbono, oligosacarídeos de 2 a 10 monossacarídeos unidos por ligações glicosídicas, e os polissacarídeos formados pela união de várias moléculas de monossacarídeos. Os monossacarídeos principais são açúcares mais simples, não sofrem hidrólise, você não vai hidrolisar um monossacarídeo, você vai hidrolisar um oligosacarídeo, um polissacarídeo. São absorvidos da mesma forma que são ingeridos, porque não sofrem digestão, não sofrem hidrólise. Não são encontrados livres na natureza, estão unidos naturalmente. Monossacarídeos, pentoses, olha aí o que eu falei, ribose, aí ó, 5 átomos de carbono em sua forma geral, aparece no RNA, desoxirribose, aparece no DNA, também é uma pentose, participa da composição aí, ó, do DNA, e as hexoses, os principais que eu coloquei para vocês aqui, glicose, frutose e galactose com papel energético. E ali do lado nós temos ali, ó, as funções ribose e desoxirribose dos ácidos nucleicos. Temos agora, olha, os oligosacarídeos. Entre os oligosacarídeos mais comuns estão lactose, maltose, sacarose, que nós esboçamos aqui no quadro as ligações glicosídicas entre monossacarídeos para a formação desses. Maltose vem da glicose mais glicose, é o açúcar do malte, é o resultante da degradação parcial do amido e do glicogênio através da ação de enzimas amilase salivar e amilase pancreática ou amilopsina, que a gente vai ver isso na aula de fisiologia. A lactose vem de glicose mais galactose, açúcar do leite, e a sacarose, glicose mais frutose, açúcar da cana-de-açúcar, da beterraba. Os polissacarídeos, olha, o amido, polímero constituído por 1.400 unidades de glicose, reserva energética de vegetais e algumas algas, como eu citei aqui. O glicogênio, polímero constituído por 30.000 unidades de glicose, reserva energética de animais, fungos, protozoários e bactérias. No homem existe glicogênio no músculo e no fígado, hepático no fígado e o muscular. E a celulose, olha, polímero constituído por 40.000 unidades de glicose presentes na parede celular de vegetais e algumas algas. E aquele exemplo que eu dei lá do fungo Chytridium miceto para aqueles alunos que querem informação mais aprofundada. Assim como o amido e o glicogênio é constituída apenas por glicose, logo um homopolissacarídeo, pela mesma unidade. Olha lá, polissacarídeo, quitina, entra aí, ó, nitrogênio, olha lá, coisa curiosa, o grupo amina entra na formação da quitina, que aparece no exoesqueleto de artrópodes e na parede celular dos fungos. O ácido hialurônico, como eu disse, olha, substância fundamental no tecido conjuntivo, no envoltório dos óvulos, na zona pelúcida, nas articulações, funciona como uma espécie de cola entre as células dos tecidos animais. E o ácido condroitino sulfúrico, encontrado na substância fundamental de tipos de tecidos conjuntivos, como a cartilagem e os ossos. E aí temos o grupo dos lipídios. Olha lá, a imagem também que traz, tá? O abacate está também bem em evidência aí como um tipo de alimento muito saudável. Temos ali o salmão, o corte ali do peixe, tá? E alguns vegetais. Constituição. Assim como os carboidratos e outras moléculas orgânicas, são formados por carbono, oxigênio e hidrogênio. Entretanto, nos lipídios, a quantidade de carbono, olha o que eu falei, a proporção ela se modifica quando comparada ao dos glicídios. Podem ser encontradas associadas ao fósforo ou enxofre, em menor quantidade, assim como no nitrogênio. Ácidos graxos, olha aí, constituintes dos lipídios. São ácidos carboxílicos que apresentam cadeias longas, mais de 12 átomos de carbono.
não ramificadas, abertas, podendo ser saturadas ou insaturadas. O ácido graxo saturado, como eu disse, apresenta apenas ligações simples entre átomos de carbono, formando as gorduras. E os insaturados apresentam aí ligações duplas entre átomos de carbono, formando os óleos. Alguns ácidos graxos, olha que informação importantíssima, gente, são insaturados. Insaturados são essenciais para a espécie humana, como o ácido linoleico, linolênico, encontrado principalmente em óleos vegetais, como milho, girassol, linhaça, canola, oliva e também em peixes. Tá aí a classificação deles, né, os ácidos graxos. Olha lá, nós temos agora propriedades dos lipídios: insolúveis em água, solubilidade em solventes orgânicos, alta resistência elétrica, isolante elétrico, alta resistência térmica, isolante térmico. Beleza? Tudo isso visto aqui. Funções dos lipídios: armazenamento, impermeabilizante, proteção, hormonal ou reguladora, regulação térmica, estrutural. Vamos lá. E condutora, como eu disse, no caso dos neurônios. E aí temos principais tipos de lipídios: os glicerídeos, as ceras, os fosfolipídios, os terpenos, as prostaglandinas. Temos um exemplo de um lipídio, o triglicerídeo, olha lá à esquerda, o glicerol, ligado a 3 cadeias de ácidos graxos. Eu tenho a formação do triacilglicerol ou do triglicerídeo, com a saída de 3 moléculas de água para cada ligação, caracterizando uma síntese por desidratação. Aí o glicerídeo. E aí, gente, nós temos, vocês vão me dizer, um exemplo do cerídeo. Olha aí, na folha de um vegetal, ceras, cerídeos. Membrana plasmática, ó, fosfolipídios. Olha lá, glicoproteína, glicolipídio. Olha o colesterol, lá do lado direito. Logo, trata-se de uma membrana que pode ser de animal ou protozoário. E aí, a composição lipoproteica da membrana plasmática de qualquer biomembrana. E os carotenoides, olha aí. Terpenos, temos uma imagem aí que traz os carotenoides. Lembrando que ainda nessa categoria nós temos os hormônios sexuais. Tente lembrar, hormônios sexuais apresentam natureza lipídica. E, para fecharmos, nós temos aí as prostaglandinas, que apresentam, entre outros papéis, uma atividade relacionada à resposta inflamatória. Beleza? Então, gente, nós temos aqui uma aula bem direta, bem objetiva, tá? De uma maneira fácil, a interpretação dos carboidratos e lipídios. Espero que tenha ficado bem fácil. Não perca a aula que eu vou colocar aqui falando sobre as lipoproteínas HDL e LDL, tá? Que vai trazer uns pontos bem bacanas relacionados à fisiologia humana, assim como na sequência também eu vou postar nossa aula sempre de resolução de questões. Resolve as questões de material, que tem muitas questões. Não deixa o conteúdo acumular, que teu resultado positivo virá. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.